Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã de reflexão, ancoramento energético, das nossas rotinas, do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Então eu quero convidar todos a fecharem seus olhos e a elevar todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos e vibrações ao alto. E nesse momento, unidos que estamos, nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus que proporcionou este dia de hoje para que nós possamos, com tranquilidade, com amorosidade, com força, trabalhar e servir em tua seara bendita. Pedimos, principalmente para aqueles que, desalentados de toda sorte, buscam o pão, buscam um lar, clamam por justiça, e com resignação suportam suas dores. São essas almas que Jesus convida a entrar no reino dos céus, que não vêm com as aparências da matéria, mas que estão dentro de cada um de nós. Que Deus se faça presença na sua vida. Que Ele transforme os seus medos, as suas inseguranças e fraquezas em potenciais energéticos de amor, inteligência, coerência e coragem. Coragem para despertar a alma que dorme. Coragem para elevá-la ao mais alto grau e nível de amor, de harmonia e de esperança. Você é um presente feito por Deus. Você guarda em si os tesouros da alma. Então, saiba,
Você é muito importante. Você é muito, muito, muito valioso e merece as coisas mais lindas do universo. Então, para um pouco hoje, só um pouquinho. Silencie essa mente tagarela para ouvir o que nós trouxemos hoje para você. Bom, o livro chama Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E aí, o capítulo, que nos foi apresentado é o capítulo 39, que fala sobre fé inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Então, esse primeiro parágrafo, ele vem explicar primeiro o título que Emmanuel vem explicar. Fé inoperante. Fé é acreditar. Fé é acreditar. Acreditar em quê? Normalmente está ligada a acreditar num ser supremo que rege todas as coisas. Que para muitos é Deus, ou Alá, ou Buda, ou consciência criadora, cosmos, universo, tem vários nomes. Uma coisa só. Inoperante, por quê? Nós temos a capacidade de termos fé, que é acreditar. Mas nós temos aquela fé que não se opera, ou seja, que não trabalha, que não produz, que não executa, que não age. E temos a fé que age, que se coloca em situação de serviço. E aí ele vem dizer aqui, a fé inoperante ela é um problema que merece atenção. Principalmente, para ele vem chamar aqui, para os discípulos do Evangelho. Ah, Samanta, quem são os discípulos do Evangelho? É Pedro? Também. É João? Também. É Simeão? Também. É Paulo de Tarso? É também. Mas é você que acredita no cristianismo, é você que busca o cristianismo. Todo aquele que se dedica ao Evangelho do Cristo é discípulo do Evangelho. Porque discípulo é aluno. É aquele que está buscando. Não é mérito de poucos, é mérito de muitos que estão buscando, que batem na porta.
Então, ele diz que a fé é um problema inoperante, a fé inoperante é um problema dos discípulos do Evangelho. E eles precisam compreender que o ideal mais nobre, ou seja, que a busca mais nobre, sem trabalho que materialize este ideal, vai ser sempre improdutivo. Sempre improdutivo. A gente sabe que a terra, quando ela é improdutiva, ela é um prejuízo para o agricultor, né? Que se dedica o ano inteiro para adubar, fertilizar, arar e plantar as sementes. E quando chega no dia da colheita, cadê os frutos? Não gerou fruto nenhum. Então, a terra improdutiva é um baita problema para o agricultor. Nossa terra, nosso lugar de plantio, também tem que ser um lugar de produtividade, né? Nós precisamos plantar sementes e colher esses frutos. Se a gente plantar semente e não colher nada, que tipo de terreno você estará sendo? E aí ele vem e diz: que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantarmos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não nos dispormos a usar o serrote e a plaina, certo a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda a parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Então, vamos voltar aqui. E aí ele dá um exemplo. O que a gente pode dizer de um motor que ninguém usa? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não irradia? É o que a gente comentou. De um solo infértil, né? Improdutivo. Se a luz não irradia, ela não está cumprindo a sua função. A função que ela veio executar nesse planeta, ela veio para um fim. Qual que é a função da luz? Iluminar, irradiar. Qual que é a função do motor? Funcionar. Qual que é a função da terra? Produzir. Né? Qual que é a função da árvore? Crescer, expandir. Então, se nós não plantarmos a semente e confiar que ela vai produzir, olha como que a fé entra de forma íntima. Se a gente não confia que nós estamos plantando a semente na terra e não confia que essa semente vai gerar frutos, cadê a sua fé? Cadê o seu ato de acreditar que aquilo vai dar certo? Então, nós precisamos pegar a enxada e trabalhar. Levantar as mangas e buscar. Mas como discípulo do Evangelho, como que a gente vai fazer isso? Aí ele dá aqui já uma virada de chave. A crença religiosa é o meio,
O apostolado é o fim. O que ele quis dizer com isso? Significa que a sua crença, ou seja, a sua religião, ou a sua filosofia, aquilo ao qual você se apoia, né, é a sua enxada, é o seu instrumento de trabalho, é o meio ao qual você vai utilizar para chegar a algum objetivo. Então, para os espíritas, qual que é a crença religiosa dos espíritas? A doutrina espírita. Com os livros kardecianos, depois com os livros de Chico e por aí vai. São a enxada do espírita é os livros espíritas. A crença religiosa. Crença é acreditar também, a fé. Eu acredito na fé espírita. Eu acredito na fé católica. Eu acredito na fé budista. Por mais que o budismo não se conceitue em fé, né? Eles buscam mais uma desidentificação com as palavras, com os conceitos, né? Mais uma questão de ser. Então, mas não deixa de ser uma filosofia religiosa. O apostolado é o fim. O apostolado é a ação do apóstolo na seara evangélica. Então, o discípulo do evangelho, ele se apoia na sua fé religiosa. E a partir dali, ele vai executar na praça tudo o que ele aprendeu, tudo o que ele buscou na crença em que ele está trabalhando. Fim, porque é o objetivo final. É o objetivo final. Por aí a gente já podia até terminar o evangelho. Significa que anos de experiências, anos de buscas, anos de aprofundamento, anos de leitura, só se materializam se você fizer. Do que adianta eu ficar aqui lendo esse livro a minha vida inteira, todos os dias da minha vida, se eu não paro nem uma hora para exercitar materialmente isso aqui? E quando eu digo exercitar materialmente isso aqui, estou dizendo num ponto de vista bem amplo. Exercitar isso aqui significa sair na rua, buscar um trabalho social, ir no asilo visitar os que eles se encontram, ir no hospital, trazer uma palavra amiga, se colocar em situação de serviço. Ah, mas eu não conheço ninguém, eu não participo de nenhum grupo, eu não sei o que fazer. Vai buscar. Se você tem pernas para movimentar, se você não está acamado numa cama, e mesmo acamado numa cama, você tem muita coisa para fazer. Muita. Então, se você tem essa possibilidade de andar, vá buscar. Seja um apostolado. Seja uma luz no mundo. Mas não para brilhar para os outros. Porque brilhar para os outros é o menor das questões. Mas para brilhar para você e para Deus. As únicas pessoas que interessam saber o que você faz o tempo todo é Deus e você. Então não se preocupe com o julgamento. Porque ninguém pode te julgar.
Ninguém. Ninguém tem o poder de interferir tão fortemente em sua vida, porque ninguém tem o poder de fazer isso. O poder está nas mãos de um só. E mesmo ele não julga. Então, ele diz aqui, ele termina. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Que celeste confiança? Celeste vem do céu, do divino, de Deus. Então, Deus ilumina a inteligência humana, e quando a inteligência humana se vê iluminada, ela se vê o quê? Confiante. Eu estou confiante, eu sei que existe um Deus que me ilumina, que me criou. Então, eu preciso confiar nele. O plano já está estabelecido. O plano já foi dado. Se eu confio em Deus, se eu me ancoro nele, se eu me abasteço da fonte, se eu sei que eu e a fonte somos um, então eu tenho condição de agir no bem, distribuindo por toda a parte, paz, a arte da paz, a arte da calma, mas não a paz do mundo, que é a estagnação, a paz de Jesus, que é a ação, alegria, bom ânimo, um sorriso no rosto, para que as pessoas possam olhar e se verem motivadas, para que você se motive. Gente, não existe combustível maior no universo do que a alegria. Não existe. A alegria é a energia que a gente precisa para viver em plenitude. Então, primeiro passo, alegria. Engrandecimento e sublimação. Engrandecer a vida do outro, tornar a vida do outro significativa. Samanta, tô passando tanta dificuldade, menina. Meu marido tá desempregado, meus filhos não querem estudar, não querem trabalhar. Meu irmão, levanta as mãos pro céu e agradeça, porque você tem um marido que te apoia. Você tem filhos lindos que te amam. Agradeça. E transforme toda essa angústia e melancolia em força, em coragem. Reclamar não auxilia de modo algum. Nunca auxiliou. Nunca. Mas buscar agir, sim. Eu não posso fazer o que o outro não quer fazer, mas eu posso fazer por mim e pelo outro. Eu posso dar para ele a referência que ele não está encontrando. Eu posso fazer o melhor de mim por mim. Por mim. Isso não é egoísmo. É auto-amor. E aí, o resto é consequência. A reverberação dessa transformação moral vai refletir em todos os campos, de todas as formas e em todos os lugares. Sublimação. Sublimação é transformação. Mudança de estado. É sair de um estado e ir para outro. É subir um degrau.
é avançar, é progredir. É transformar o homem velho em homem novo. É transformar a alma antiga em nova. Então, quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Uma gota de revelação espiritual é suficiente para transformar toda uma existência. Uma gota. Samanta, mas o que é uma gota de revelação espiritual? Ela não está no externo. Eu sinto te dizer, mas essa gota de revelação espiritual, ela não está na matéria. Ela está dentro de você. Ela está na sua busca. Ela está no seu autodescobrimento, no seu autoconhecimento. E eu vou te dar uma dica, que é uma dica que para mim funciona sempre. Converse com você mesmo. Sempre que você puder. Se puder, todos os dias faça isso. A medicina humana, através de estudos, identificou que o ato de você conversar sozinho melhora diversos aspectos do campo da sua psique. Então você melhora a sua disposição, você melhora a sua disposição física, a sua disposição humana, né? Você traz para dentro de si clareza, bom raciocínio, melhora muito o seu raciocínio, muito. Fortalece a sua inteligência. Fora os diversos benefícios espirituais, que inclui bem-estar, harmonização divina, transformação, sublimação, que ele diz aqui, sublimação, mudança de estado. O ato de conversar consigo. Então é uma dica que eu dou. Essa revelação divina é uma revelação íntima. É sua. É você com você. Sempre foi você com você. Do início ao reinício, que não existe fim. Então, é sempre um buscar. Busque essa fonte. Busque essa luz. Busque esse conhecimento, essa inspiração. Motive-se, inspire-se. Encontre ali a chave que você precisa para despertar a sua consciência. Você é consciência. Você não é corpo físico. Você não é o seu pé, a sua mão, o seu rosto. Você não é a sua respiração. Você é essência divina que está para além de todas as coisas. Você está para além de qualquer coisa que te limite. Então busque. E aí ele diz, quando você tiver essa revelação espiritual, essa revelação divina, você vai se iluminar. E essa iluminação, ela pode não ser permanente, porque nosso estado aqui, ele é impermanente, né? E nós estamos numa situação de progresso ainda, somos seres rebeldes, seres limitados no que se refere à moralidade. Mas quando essa revelação vier, você vai sentir uma força de agir. Porque nós não fomos criados para estagnação. Nós não fomos criados para ociosidade. Nós fomos criados para o trabalho. Inclusive, nós estamos sujeitos a essa lei, a lei de trabalho. E a lei de trabalho, ela é para todos. Ela não é para um nem para dois, ela é para todos. Todos terão que trabalhar. Ah, mas esse trabalho humano? Não, esse trabalho humano é um teste.
Esse trabalho humano é uma brincadeira, uma experiência. É um átimo de segundo esse trabalho na Terra. O trabalho verdadeiro é o trabalho que você está fazendo com você mesmo. Esse é o trabalho. É o trabalho que eu penso, peraí, então, o que eu tenho que fazer hoje para me tornar um ser humano extraordinário? O que eu preciso fazer para fugir do ordinário? Então, esse é o processo que nos conduz ao progresso. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento pela elevação por meio do trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultando entre as flores inúteis das promessas brilhantes. E aí ele finaliza com maestria o Evangelho, porque ele vem dizer o seguinte: a fé, na essência, ou seja, a fé na sua razão de ser, de existir, é aquele embrião da mostarda. Quem lembra daquela passagem que Jesus diz assim: se tiverdes a fé no tamanho de um grão de mostarda, poderias mover uma montanha de um lugar para outro. Jesus usa essa simbologia, mas não por acaso. A fé raciocinada, a fé racional, a fé que se ampara em meios coerentes, inteligentes. Essa fé é capaz de movimentar os potenciais energéticos seus, a tal ponto que se converte em reino divino. Se converte em reino divino. E aí você passa a viver. Olha que forte isso aqui que Emmanuel trouxe. Então significa que se nós pegarmos esse embriãozinho, que já é muita coisa, mas muita coisa, esse embriãozinho de fé raciocinada e parar para pensar, eu preciso produzir. Então eu tenho que pegar a minha crença, a minha fé em Jesus, a minha fé no seu poder, a minha fé na sua luz, a minha fé no seu apostolado evangélico, a minha fé nas suas bens-aventuranças, eu pegar a minha fé nesse Salvador, que não é um Salvador que vai tirar o pecado do mundo, é um Salvador que vai ensinar você a limpar os seus pecados. E aí, eu vou me converter em reino divino, porque não é uma coisa externa. Não é uma coisa externa, é uma coisa interna. Você parar para pensar que você está aqui tendo a oportunidade de viver neste planeta, que, gente, pode parecer quase nada. Para muita gente é quase nada. Para muita gente que não busca o autoconhecimento, é quase nada. Mas é uma oportunidade gigantesca. É uma oportunidade absurda. Ter o presente, a dádiva de respirar o ar desse planeta, de andar pelas ruas, pelas selvas, pelas florestas, de tocar a mão de um ser que, assim como você, também vive aqui. E de mostrar mais uma vez para você mesmo que você pode ser grande,
que você pode transformar esse planeta pela sua ação dignificadora, pela sua ação benevolente, pela sua ação pacífica, pela alegria do seu semblante renovador, pela sua força de vontade de querer sempre mais, sempre melhor. Não como objeto de posse, como objeto de ser. Não é sobre ter patrimônios e patrimônios e patrimônios e acumular aqueles tesouros no celeiro e patrimar aquela riqueza no celeiro e não distribuir e não compartilhar. Não é sobre isso. Nunca foi sobre isso, porque quando você finalizar o seu planejamento encarnatório, finalizado, que tipo de memória você plantou aqui? Que semente você plantou aqui? Ou você só quis arrancar as sementes? Ou você só quis arrancar as árvores? Ou você nem se importou com o terreno e nem se importou com as árvores e seus frutos? Então, a caridade é a fé raciocinada. A caridade é a fé raciocinada. Por quê? Porque faz sentido. Faz sentido eu levar uma palavra amiga àquele que está desesperançado. Faz sentido eu estender a mão ao sofrido. Faz sentido eu levar um pão, eu levar um alimento, eu levar um mantimento, eu ajudar materialmente e espiritualmente. O que eu puder fazer pelo outro, eu vou estar fazendo por mim. E aí, essa ideia, ela se materializa. Então, tudo aquilo que você buscou, tudo aquilo que você trabalhou dentro de si, tudo aquilo que você coletou na sua experiência regenerativa, surtiu efeito. E esse ano, esse mês, especialmente setembro, nós estamos no mês do Setembro Amarelo. Para quem não sabe, o Setembro Amarelo é um mês que estabelece uma campanha de valorização da vida. É uma campanha que visa elucidar as pessoas da importância do significado, do sentido e do poder que a sua vida tem. A gente não conhece, mas Deus, quando criou a criatura, a gente não tem noção de como essa criação ela é importante. De como essa criação dá trabalho. Você dá trabalho, deu trabalho e vai continuar dando trabalho. Te criar não é um ato fácil, não é um ato simples. O seu processo evolutivo é árduo, você sabe disso. Você não está aqui pela primeira vez, nem pela segunda vez. Você está aqui repetidas vezes, incontáveis vezes, até atingir esse estado ao qual você se encontra. Então, não é sobre acreditar que tudo que aqui a matéria, essa ilusão de Maia, ela existe. Ela existe. Porque o plano material é cópia do plano espiritual. Então, se aqui é cópia de outro plano,
do plano que eu pertenço, o plano que te gerou. Mas eu fui gerada na matéria, minha mãe me teve na barriga dela. Ah, é? Ela me teve na barriga dela. Sua mãe gerou sua capa. Sua mãe gerou seu invólucro. Sua mãe gerou sua roupa. Sua roupa. Mas você não foi gerado por ela. Você foi gerado Você foi gerado por algo infinitamente mais inteligente, infinitamente maior, infinitamente mais potente, mais poderoso. Você foi gerado. Então, você não é daqui. Você não é da matéria. Você não pertence à matéria. Você não serve à matéria. A matéria que tem que te servir para você progredir espiritualmente, moralmente e intelectualmente. Então é um objeto de aprendizado. Estar aqui é um objeto de aprendizado. Estar aqui é uma experiência, um átimo de segundo. Para você pensar que aqui é tudo o que existe, eu vou te dizer, não é. Não é mesmo. Ah, Samantha, mas como é que eu vou acreditar que existe um plano espiritual? Você já se emocionou? Mas quando eu digo emocionar, eu não quero dizer de tristeza, não. Quero dizer de emoção, de alegria. Quando você vê aqueles vídeos na internet, né, que emocionam, eu choro igual uma criança quando eu vejo aqueles vídeos. E ele diz assim, e aí tem um senhorzinho na rua, morador de rua, que tá passando dificuldade. Aparece uma criança, mas quando eu digo criança, eu digo um neném, gente. Uma criança de 5, 6 anos, que traz consigo uma marmitinha e dá na boca do morador e abraça ele. E aí quando você vê esse ato, essa ação do bem, e você se emociona, você acha que essa emoção, ela tem mais a ver com a matéria ou ela tem mais a ver com a essência, com o espiritual, com o idealismo, com a sublimação? Porque se eu só acreditar na matéria, se eu só achar que aqui é tudo que existe, então sentido nenhum tem as coisas. Então, não faz sentido nem eu estar aqui. Perde a fé, perde a essência. Então, o Setembro Amarelo é sobre resgatar essa fé raciocinada em cada um, para que você resgate ela dentro de você. Porque quando você tem essa fé, nada vai te abalar. Nada. Um dia vai ser mais do que um dia. O nascer do sol vai ser muito mais do que o nascer do sol. Um pôr do sol vai ter um significado absurdo de lindo. A vida vai ganhar o seu real significado. Qual que é o real significado da vida? Viver. Viver. Em toda a sua plenitude, com toda a sua elegância e com todo o seu potencial cósmico do universo. Né? Então é isso. Vamos agradecer imensamente a todos os operários do Cristo, que estão trabalhando em cada pequena e grande parte desse universo. E assim, damos por encerrado o nosso Evangelho matinal com a mente leve, com o coração tranquilo, elevado. Que Jesus te ilumine, te proteja, te abençoe e esteja contigo em todos os passos da sua elegante existência física e sagrada
vida espiritual. E que Jesus possa abençoar e proteger todos os planetas, em todas as formas de vida, em todas as dimensões. Que assim seja, graças a Deus.